O Bloco dos Esquecidos. Essas histórias são totalmente fictícias, e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidências. Boa noite a todos do canal Relatos e Histórias Assustadoras. Eu sou Rodrigo, e essa é a história de como fui parar em um bloco de carnaval, ou pelo menos pensei que fosse um bloco. Uma festa que, ao invés de me dar alegria, quase me levou à loucura. Essa história se passa no Rio de Janeiro e envolve um bloco de rua que nunca deveria ter existido. E aqueles que o encontram nunca mais são vistos. Era uma noite quente de carnaval no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha vindo para o Rio nessa época, e a cidade parecia ter vida própria, como se o carnaval fosse uma energia que se espalhava pelas ruas. Eu estava com uns amigos, e claro, depois de algumas cervejas me separei deles. Não sei porquê, mas senti uma atração estranha por um bloco menor, mais tranquilo, que desfilava por uma rua mais vazia. Fui atrás. Enquanto me aproximava, o som dos tambores me chamou a atenção. Era uma batida profunda, quase hipnotizante. As pessoas dançavam com uma lentidão inquietante, como se estivessem presas a algo que eu não conseguia entender. E então, quando vi as máscaras, foi como um estalo na minha mente. Algo estava muito errado. Você está sozinho? Tem certeza? Talvez haja algo atrás de você. Algo observando cada movimento seu. E antes que seja tarde demais, inscreva-se no canal Relatos e Histórias Assustadoras. Aqui o medo não é apenas uma história. Ele te encontra. Deixe seu like, compartilhe com quem tem coragem e ative o sininho. Ou talvez ele toque sozinho esta noite. Te vejo no escuro. Eu não conseguia ver os rostos das pessoas, mas os olhos por trás das máscaras. Eram profundos, vazios. Não consegui desviar o olhar. Me senti atraído para aquele grupo, como se algo estivesse me puxando. Não pude mais me controlar. Foi quando uma mulher, visivelmente desesperada, apareceu ao meu lado. Ela parecia doida, com os olhos arregalados, e me puxou com força. Não vai! Não entre nesse bloco! Você não sabe o que vai acontecer. Eu dei risada, pensando que era mais uma daquelas brincadeiras de carnaval. Mas ela estava tremendo, e sua voz parecia genuína. Tentei soltar meu braço, mas ela me apertou com tanta força que parecia impossível escapar. Eles levam quem entra, eles não são vivos. Olhei para os foliões que agora se viraram lentamente para mim. Algo dentro de mim gritou para correr, mas não consegui. A mulher desapareceu no meio da multidão e eu fui puxado para o meio daquele bloco estranho. Os tambores agora pareciam ter uma batida só minha, e eu sentia o coração bater no mesmo ritmo. A cada passo, o medo aumentava. As mãos das pessoas mascaradas se estendiam para mim, frias, pegajosas. Eu tentei gritar, mas minha voz se perdeu no som abafado da bateria. Quando finalmente consegui dar alguns passos para trás, algo me empurrou para frente. Não havia como voltar. Aqueles seres, se é que podiam ser chamados assim, estavam cada vez mais perto. O que aconteceu depois, eu não sei. Quando acordei, estava em um lugar diferente. As ruas estavam vazias e meus amigos não estavam em lugar nenhum. Eu perguntei para todos, mas ninguém sabia de mim. E então, percebi. O bloco, os foliões, eles nunca mais foram vistos. E eu nunca mais fui o mesmo. A Máscara de Olorum. Aqui é a Milena, e a história que vou contar a vocês é sobre uma máscara. Uma máscara que nunca deveria ter sido colocada. Se você ama o carnaval, vai pensar duas vezes da próxima vez que olhar para as fantasias. Eu fui a responsável por trazer algo muito mais do que um simples acessório para aquele desfile. Eu estava tão empolgada para o carnaval daquele ano. A escola de samba em que eu desfilava havia me escolhido para ser a passista principal, e a fantasia que eu usaria estava deslumbrante. Mas havia algo mais: a máscara. Essa máscara foi feita por um artesão estranho e ninguém sabia muito sobre ela. Era linda, eu admito,
mas as inscrições antigas que cobriam a parte de trás me deram um calafrio. Diziam que tinha sido criada há muito tempo por um feiticeiro e que ela tinha uma ligação com algo sobrenatural. Eu ri, achando que eram apenas histórias para assustar. Mas quando eu coloquei a máscara pela primeira vez, algo mudou dentro de mim. Eu me senti mais forte, mais poderosa. Quando entrei na avenida, a música parecia me invadir de uma forma diferente. Eu estava no controle, eu senti o samba pulsar em cada célula do meu corpo. A plateia, os jurados, estavam hipnotizados pela minha dança. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Os outros membros da escola estavam observando com preocupação, mas eu não me importava. Eu estava maravilhosa, sentindo uma energia como nunca antes. Mas, conforme eu dançava, algo não estava certo. De repente, vi que meus próprios movimentos estavam ficando agressivos. As palmas das minhas mãos estavam abertas como garras e eu estava dançando de uma maneira que eu nunca tinha feito antes. A máscara me dominava e eu não conseguia mais controlá-la. Os jurados começaram a gritar, caindo no chão, e as pessoas na plateia também começaram a se agitar, algumas desmaiando. Eu sentia uma presença, algo observando, algo que não era humano. O som da bateria se distorceu, como se eu estivesse ouvindo debaixo d'água. E aí, o pior aconteceu. Os seguranças tentaram me puxar para fora da avenida, mas eu os empurrei com uma força que eu nunca soube que tinha. Olhei para os meus braços e o rosto da máscara se distorceu. Não era mais uma máscara, era uma parte de mim. E eu não estava mais em controle. Quando tudo ficou escuro, eu sabia que algo tinha me consumido. Eu não sei como, mas de repente não havia mais ninguém me vendo, ninguém me ouvindo. E aquele desfile não teve fim. A máscara de Olorum nunca mais foi vista, mas algumas pessoas ainda juram que, a cada carnaval, ela reaparece. E a cada vez que alguém tenta usá-la, um novo pesadelo começa.